MXRF11, o fundo imobiliário considerado um dos mais baratos da Bolsa de Valores do Brasil. A cota do fundo hoje custando ali seus R$10,40. Só que nesse vídeo eu vou te trazer 3 outros fundos imobiliários que estão ainda mais baratos do que o MXRF. E aí, antes da gente começar o vídeo, eu já te pergunto, você investe no fundo MXRF11? Você tá achando que ele tá mais barato, tá mais caro, tá investindo, tá vendendo, tá fazendo o quê? Olha só, eu estou no mercado financeiro profissionalmente há mais de 5 anos, sou planejador financeiro CFP, sou sócio do Clube do Valor. A gente acompanha um monte de carteira de investimentos dos nossos clientes aqui no clube. E eu nunca vi um negócio como esse do MXRF. Se a gente for usar essa planilha inteligente aqui de fundos imobiliários para olhar os maiores fundos com mais cotistas na Bolsa do Brasil, a gente vê que o MXRF11 já passou dos 1 milhão de cotistas, o que dá mais do dobro do segundo colocado, que é o HGLG, com menos de 500 mil cotistas. Ou seja, esse é o fundo mais popular do Brasil. Isso tudo por ele ser acessível, custar ali próximo de R$10 a cota. Agora fica a pergunta, será que somente essa cotação de R$10 quer dizer que o fundo é mais barato ou é mais caro? Para que você entenda, vamos fazer uma analogia, eu vou te contar uma história. Imagina lá que você é um investidor de imóveis físicos agora. E aí você vai comprar um prédio inteiro. Esse prédio todo, ele custa R$1 milhão, ele todo. Agora, esse prédio, ele tem apartamentos dentro dele. No total, são 10. Aí se a gente vai fazer conta de padeiro, o prédio custa R$1 milhão, ele tem 10 apartamentos, ou seja, cada apartamento vai sair por R$100 mil. E aí eu volto a te perguntar, se eu te disser hoje que eu tenho um apartamento de R$100 mil para te vender, esse apartamento tá caro ou tá barato? E se você conhece um pouquinho do mercado de imóveis ou de investimentos, você vai me dizer, Felipe, mas só com essa informação não é suficiente para eu saber. Porque afinal de contas eu não tô te dizendo se esse apartamento tá, sei lá, numa região nobre lá do Rio de Janeiro ou se tá numa cidade pequena que não tem tanta valorização dentro do Brasil. Agora, se eu te disser que esse apartamento tem valor de venda de R$120 mil com base em alguns laudos levantados para aquele imóvel e ele está sendo vendido a R$100 mil, esse imóvel sim vai estar abaixo do valor do mercado. Pode ser uma oportunidade. Feita essa analogia, vamos voltar para o caso do MXRF. Hoje, o prédio todo do MXRF custa ali seus 3,28 bilhões de valor patrimonial. E em quantidades de apartamentos, o MXRF11 tem 334 milhões ali, um pouco mais de cotas. Ou seja, se eu dividir o valor do prédio todo pelo número de apartamentos, eu chego no valor patrimonial por cota de R$ 9,80. Esse seria o valor justo da cota do MXRF. Só que, na verdade, ele está sendo ali vendido por seus R$ 10,40. Ou seja, acima do seu valor patrimonial por cota, o que nos mostra muito rapidamente que esse é um fundo nesse momento caro. Isso tudo é simplificado por essa métrica chamada preço por valor patrimonial, atualmente em 1,05. Enquanto que um dos fundos que eu vou te citar aqui no vídeo de hoje está com um PVP de 0,93, estruturalmente mostrando que ele está mais barato que o MXRF. Tendo clareza disso tudo, vamos aqui para os 3 fundos do vídeo, todos mais baratos que o MXRF. O primeiro é o fundo Athena 1, de código FATN11. Esse que é um fundo que monta escritórios já preparados para as empresas só entrarem e começarem a trabalhar, como o Edifício Banco Mercantil, o Edifício Manhattan. Muito focado em desenvolver esses projetos ali na Vila Olímpia e em alguns outros bairros todos em São Paulo. E por causa dessa atuação mais agressiva que o fundo tem, já entregar o imóvel preparado, ele tem uma média de dividendos distribuído mais alto do que a média do mercado nos últimos anos, girando em torno de 0,8 a 0,9 por cota ao mês. Olhando para os últimos 12 meses, a cotação ficou praticamente no 0 a 0, mas considerando reinvestimentos proventos, ele subiu 8% em valorização. Por que eu estou citando o FATN11 aqui? Porque ele está com uma mediana de dividend yield nos últimos 12 meses de 0,9% ao mês, a gente mostrou isso aqui na prática, e ele está com um preço por valor patrimonial de 0,91. Esse sim, abaixo do seu valor justo, mais barato que o MXRF. E aí você pode pensar, Felipe, mas eu não tenho tempo hábil para acompanhar esses indicadores de fundos imobiliários, muito menos me sinto seguro na hora de saber se eu tenho que comprar renda fixa ou renda variável ou ações ou fundos imobiliários. E eu te entendo, isso acontece com muita gente. Só que nesse caso, provavelmente a tua estratégia de investimentos, de formação de carteira de investimentos, ela precisa ser melhorada. Ou você precisa de uma estratégia mesmo, está sem nenhuma nesse momento. Aqui no Clube do Valor, a gente é responsável por gerir e dar consultoria para quase R$2 bilhões juntando os nossos clientes. E a gente ajuda eles a ter clareza de montar uma carteira assim como essa. De um dos modelos aqui que tem renda variável, que tem renda fixa e que historicamente apresentaram um resultado que deu praticamente o dobro do Ibovespa e do CDI no mesmo período. Só que o melhor de tudo não é nem a rentabilidade das carteiras, dos modelos de carteira, é a clareza de sempre saber o que é que você tem que comprar, o que é que você tem que vender. Sabendo que isso pode ajudar você ou o familiar seu que está assistindo esse vídeo, eu trouxe uma oportunidade. Eu liberei 1 hora de alguns dos meus planejadores financeiros para olharem para a tua carteira em específica e entender com a nossa estratégia como é que ele pode te ajudar a investir cada vez melhor. Você tem R$500 mil ou mais para investir, 2 milhões, 5, 20 milhões. Eu te convido a preencher esse
formulário que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Um dos nossos especialistas vai te ligar para te ajudar a investir melhor gratuitamente. Beleza, vamos para o segundo fundo aqui, que é o VGHF11, o Valora Hedge. Esse que é um fundo focado em papel de CRI, diferente do FATN que a gente citou, e a gente vê isso pela composição de alocação por ativo. Praticamente 60% do fundo está alocado ali em CRIs. Outros 34%, que é a segunda parcela maior, está alocado em outros fundos imobiliários. E a gente vai ver os indexadores desse fundo, a gente vê majoritariamente a inflação e IPCA como o índice de correção desse fundo, sendo que tem quase 37% aqui alocado em CDI. Então ele tem uma certa diversificação de indexadores. E dentro desse fundo ele tem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. A estratégia que ele chama de renda, que ele investe basicamente em CRIs para gerar renda e dividendos para a carteira, e a estratégia que ele chama de valor, em 35% da carteira, onde ele busca comprar fundos imobiliários mais descontados para depois vender esses fundos de forma mais cara e ganhar dinheiro com essa diferença. O fato é que o dividendo desse fundo vem se mantendo em algo muito próximo a 10 centavos por mês nos últimos meses, apesar de já ter sido de mais de 15 centavos, quando a gente tinha índices de inflação IPCA mais alto e o indexador desse fundo pagava mais. Mas agora ele está com seus 10 centavos ali por cota. Últimos 12 meses, subindo quase 4% e considerando reinvestimentos proventos, ele sobe 18% no último ano. Inclusive, usando a mesma planilha aqui de seleção de fundos imobiliários, a gente vê os VGHF como o quarto fundo mais popular em números de cotistas do Brasil nesse momento. Estou citando ele aqui porque, apesar dele estar com preço por valor patrimonial de 1, ele está exatamente no seu valor justo. A mediana de dividend yield mensal nos últimos 12 meses foi de quase 1,15%, ou seja, ele está pagando mais de 1,1% ao mês em dividendo, isento de imposto de renda, o que mostra um bom potencial de retorno nesse fundo. E aí aqui muita gente vai olhar e vai dizer, pô Felipe, mas um preço por valor patrimonial de 1, você não estava falando de fundos baratos? E isso aqui é verdade, ele está no preço justo dele. E uma estratégia que te faz comprar ativos abaixo do preço justo, de certa forma, te ajuda a ganhar mais dinheiro no longo prazo. Só que no mercado de fundos imobiliários você tem duas formas de ganhar dinheiro. É com a valorização da cotação do fundo e a outra é com a soma de todos os dividendos distribuídos mensalmente por esses fundos. O que importa no final do dia é a combinação dessas duas remunerações. Por exemplo, no caso do MXRF11, ele está com um preço por valor patrimonial de quase 1,05 e está distribuindo um dividendo na mediana de 1,07 nos últimos 12 meses. Ou seja, está mais caro que o VGHF e está distribuindo menos dividendos nos últimos 12 meses também. Por isso que o MXRF está na 20ª posição na nossa estratégia S-Rank e o VGHF está entre os 15 fundos mais baratos e com mais dividendos da bolsa. Felipe, como é que tu faz para selecionar esses fundos então? A gente tem critérios muito claros no que a gente chama de estratégia S-Rank. Primeiro, a gente passa alguns filtros no mercado de fundos imobiliários e a gente tira todos os fundos que tenham uma alavancagem, ou seja, uma dívida de mais de 20% do seu patrimônio. A gente tira fundos que tiveram uma variação de distribuição de dividendos muito brusca nos últimos meses, assim como a gente também tira os fundos que tiveram uma variação muito brusca do seu preço por valor patrimonial ao longo dos últimos meses. Ou seja, um fundo que estava caro e de um mês para o outro ficou muito barato. Isso pode mostrar que tem alguma operação ali dentro que não faz sentido segundo o mercado e que ele está barato de forma artificial. Depois desses e alguns outros fundos, a gente lista de cima para baixo os fundos que estão ao mesmo tempo com baixo preço por valor patrimonial e com alta mediana de dividend yield. Tudo isso para chegar num ranking e comprar os 15 primeiros fundos imobiliários dessa estratégia. Você pode entender como é que você aplica ela na prática e conhecer sets, além desses 3 que eu estou te falando aqui no vídeo, fundos imobiliários que estão dentro da estratégia S-Rank nesse mês que você assiste. O e-book é gratuito, pelo menos nesse momento, e eu vou deixar um link para você baixar aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. E foi assim que a gente selecionou o terceiro fundo de hoje, que é mais um fundo do tipo de papel. A gente vê ali 90% da carteira alocada em CRIs. Esse que tem indexadores muito focados em IPCA também, a gente vê IPCA sem variação negativa sendo 55% da carteira, mais os outros 21 ali também do IPCA com variação negativa. E as taxas de remuneração média desse fundo são de IPCA mais 10,8, isso contando quase 80% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, os CRIs que o fundo tem ali dentro da carteira, na média, rendem IPCA mais 10,8. Isso isento de imposto de renda, é uma baita remuneração para a pessoa física. Como o fundo é muito atrelado à inflação, lá em 2021 ele teve uma alta dos seus dividendos e agora estabilizou em algo próximo a R$1 por cota. Fundo que subiu 22% nos últimos 12 meses, considerando valorização e reinvestimentos proventos, está atualmente com um preço por valor patrimonial de 0,93, mostrando um desconto num fundo de papel, isso é bom, e uma mediana de dividend yield de 1,18 nos últimos 12 meses. Estou te falando aqui do Habitat Recebíveis Imobiliários, o Habit 11. Com isso te mostrei na prática, com exemplo, com analogia, porque são 3
fundos mais baratos que o MXRF ontem. Se você gosta de fundos imobiliários, gosta desses ativos e quer continuar aprendendo no YouTube, você precisa assistir esse outro vídeo que eu te mostrei o que é que está acontecendo com a Klabin, que tem gente dizendo que é para comprar imediatamente, tem gente dizendo que é para vender. E por último, se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo que eu estou te esperando no próximo conteúdo.